falta de delegação eficaz também é uma causa que gera sobrecarga, né? Falta de delegação eficaz, né? A empresa que eu trabalhei mais tempo, que é uma empresa siderúrgica no Brasil, muito conhecida, ela é uma escola, né? Então ela te dá uma capacitação e te ensina um sistema de gestão brutal. Tu aprende ainda que tu não queira, né? Muito bom, muito agradecido. E lá a gente dizia que a delegação ela tem que ser eficaz, ela não pode ser uma delegação perversa, né? Porque se tu faz a delegação dando só a responsabilidade, sem autoridade, sem conhecimento, ela é perversa, certo? O operador ele tem a responsabilidade por responder pelo seu posto de trabalho, pelas atividades desse posto de trabalho, mas ele não tem conhecimento nem a autoridade para tomar decisões, né? Por exemplo, né? Se acontecer isso, é uma delegação perversa. Então a falta de delegação eficaz, ela gera também a sobrecarga, né? Por que essa delegação eficaz ocorre? Às vezes é um receio do próprio líder. O líder ele acha, não vão ter capacidade de conseguir fazer como eu quero que eles façam, então eu acabo fazendo eu mesmo. Segundo, o líder ele acha que pode faltar tempo, né? Então eu vou gastar mais tempo ensinando os caras do que se eu for lá fazer por eles. Isso é um engano grave, anotem isso, é um engano grave pensar que tu vai perder mais tempo ensinando do que ensinando a fazer determinada tarefa, né? Enfim, fazer ainda que seja a correção de um problema, né? Ensinar a fazer essa tarefa sempre é mais beneficiosa ao largo prazo, né? Sempre é mais beneficiosa, sempre tem mais benefício que tu ir sempre lá executar no lugar dele a tarefa, no lugar do operador, quando acontecer a necessidade dessa tarefa, certo? E a falta de estrutura, a estruturação dos processos, né? A estruturação dos processos, o que é? O que a gente tinha falado antes, um posto de trabalho, ele é definido, né? As tarefas de rotina, de um posto de trabalho, elas são todas as tarefas que geram a transformação de um input, sai um output dentro de uns parâmetros específicos de segurança, eficiência, qualidade, prazo de entrega e custo, certo? Então, essas tarefas que são inerentes a todo esse conjunto, né, elas são as tarefas de rotina. E eu pergunto para vocês sabem quais são as tarefas de rotina, todas as tarefas de rotina de cada um dos postos de trabalho, ou de cada um dos operadores que vocês lideram, ou de cada um dos postos de trabalho ou dos operadores que vocês lideram? Vocês sabem quais são as tarefas de rotina de cada um deles? Vocês têm definido o processo, né? Como é que o processo funciona na área de vocês ou na fábrica de vocês? Quais são as etapas necessárias? Dentro das etapas, quais são os passos, que são as tarefas? E dentro das tarefas, quais são os passo a passo para a execução? Vocês conhecem tudo isso? Porque se vocês não conhecerem tudo isso, vai ser difícil delegar de maneira eficaz. Por quê? Imagina se tu é um chefe de um restaurante, né? Um restaurante, e tu tem lá um cardápio, né? Um cardápio, e os caras pedem lá, eu quero esse prato aqui, o camarão a não sei o que, né? E tu larga lá pro cozinheiro na cozinha, você faz o camarão não sei o que. E o cara disse, cara, eu vi uma vez o outro lá antigo fazendo, não me lembro como é que é. O líder tem que estar lá fazendo com ele, primeira opção. Ou segunda, vai sair mal o camarão, a eficiência não vai estar boa, a qualidade não vai estar boa, o cliente vai reclamar. Caos total na empresa, certo? Então, para esse cozinheiro conseguir executar esse prato, construir esse produto, certo? Ele precisa de uma receita. A nossa avó, quando faz, ou quando tu vai fazer um bolo de laranja, a primeira vez que tu for fazer o teu bolo de laranja, tu vai pegar uma receita. Pega uma receita para fazer, não tenta inventar. Depois tu pode tentar dar uma melhorada, mas primeiro pega a receita. Essa receita, ela tem, como é que é escrito uma receita? Eu sempre digo, aqui no Brasil, acho que também tem o IKEA, né? Que é uma empresa sueca que fabrica móveis, onde tu vai lá, compra os teus móveis e tu mesmo monta em casa, certo? E também tem Lego, os Legos, né, que as crianças brincam, os Legos vêm com um manualzinho de montagem. O IKEA também, os móveis vêm com um manualzinho de montagem, passo a passo, feito para criança, feito para leigo. Esse é o tipo de procedimento de uma tarefa de rotina que funciona, é uma receita para tu montar, é uma receita para tu fabricar
um bolo de laranja é receita para tu fabricar um armário que tu comprou do IKEA, é uma receita para tu fabricar o helicóptero de Lego que tu comprou pro teu filho, né, que ele mesmo pode montar. Essa receita bem estruturada, ela é necessária para que o operador consiga executar suas tarefas de rotina de maneira correta, dentro dos parâmetros, sempre pensando nas dimensões dos resultados que a gente quer, certo? É fundamental. Então essa é uma pergunta que tu tem que te fazer. Se não está bem estruturado, vai ser difícil tu delegar com eficácia. Vai ser difícil, quase impossível. E normalmente, nas pequenas e médias empresas principalmente, a formação não é feita através das receitas, né? Agora tu vai fazer essa tarefa, tá aqui a receita, vai fazer essa outra tarefa, tá aqui a receita. Não é feita assim, é feita, cola ali, ó, pega o ombro com o ombro do teu companheiro ali, que é o mais antigo dessa máquina ou desse posto de trabalho, e aprende com ele durante uma semana, 2, não sei, durante um tempo, certo? E aprende com ele como é que tem que fazer. O que acontece nesses casos? Ele vai passar por todas as tarefas que tem que ser executado? Não. E por algumas ele vai passar várias vezes, certo? Então o operador novo, ele vai saber fazer bem algumas tarefas que ele passou várias vezes contigo, e vai ter algumas tarefas enquanto ele estiver sozinho que ele não vai ter passado nenhuma vez com o operador antigo e não vai saber fazer, e aí vai ter que chamar o líder às 3 da manhã, certo? Então não sei se isso retumba para vocês aí, se condiz com a realidade, mas costuma acontecer, ok? Então, centralização das decisões que a gente falou antes. Falta de delegação eficaz. Falta de delegação eficaz, por que ela acontece? Pelo receio do líder, né? Porque ele acha que ele vai perder mais tempo ensinando ao operador executar, ou por falta de estruturação dos processos, de tal forma que não tem uma estrutura de tarefas padronizadas para conseguir ensinar, ok? Então a falta de delegação eficaz acontece por esses 3 fatores. E por último, eu nomearia aqui na nossa análise de causas raízes da sobrecarga, a falta de capacitação, certo? Também falta de capacitação em 2 aspectos. Primeiro, na formação das próprias receitas das tarefas de rotina, certo? Nos próprios padrões das tarefas de rotina. E segundo, de treinamentos técnicos. Tem treinamentos técnicos que são inerentes e necessários. Um cozinheiro, ele tem que ter um treinamento técnico de como operar um fogão, quais são os riscos para a segurança de usar o azeite incandescente, como se apaga um incêndio de azeite, sei lá, estou inventando aqui, né? Na fábrica tem que saber um pouco de eletricidade, tem que saber um pouco de eletrônica, tem que saber um pouco de mecânica para conseguir operar no seu posto de trabalho, resolver pequenos problemas, certo? E poder operar com segurança. Todas as questões de segurança tem que saber. Isso tudo são formações técnicas que, quando a gente está falando de máquinas e fornecedores, fabricantes de máquinas, os próprios fabricantes, eles dão um treinamento no commissioning da máquina, né? Dão um treinamento inicial para a equipe de operação e para a equipe de manutenção, para eles saberem executar bem. Essa formação técnica é fundamental. Mas antes da formação técnica ainda, tem a formação nas tarefas críticas, né? Nas tarefas de rotina, certo? Depois a gente vai falar em tarefa crítica, né? As tarefas de rotina dos postos de trabalho, elas a formação é dada para os operários através dos padrões, das receitas, né, de cada tarefa no seu posto de trabalho. Essa é a maneira ideal. Então essa falta de treinamento é a terceira causa que eu gostaria aqui de salientar para vocês, que gera a sobrecarga de responsabilidade, né, e que gera afeta o desempenho profissional e afeta a nossa vida pessoal, certo? Muito bem, então seguindo um pouco essas causas, tem vários exemplos, né, que a gente pode tratar aqui. O líder está fazendo uma reunião importante com um provedor, com um fornecedor de máquina, por exemplo, para tratar de um investimento que está fazendo, uma compra de uma máquina, e é interrompido na sua reunião porque tem uma parada de máquina e o operador não sabe resolver, então ele tem que ir lá, carga, o bombeiro perde, baixa a moral da equipe, gera esse círculo vicioso, né, que a gente já comentou aí. E, igual a esse exemplo, a gente tem vários, né, que vocês, desafortunadamente, assim como eu, desafortunadamente, a gente conhece bem, né, todos os exemplos que existem.